478. Sinto a presença do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas neste teu santo sábado. Invocamos, Senhor, a tua presença nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Ainda em adoração ao nosso Deus, vamos cantar o hino número 370. Três, 9, 2. Doce paz.
falarmos com Deus. Pai querido, estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse lindo sábado em sua presença. Te pedimos, Senhor, sua companhia, que nós ouvimos a mensagem, que seja escutada por Ti, e que cada um aqui compreenda e possa passar para cada um, aqueles que não Te conhecem. Abençoe o pastor e a cada membro aqui presente. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Cadê as crianças da igreja? Pode vir aqui na frente, senta aqui, ó. Vão vindo. Cadê as crianças? Vão vindo. Pode sentar mais para lá, ó. Pode entrar lá um pouquinho, pode sentar aqui no banco. Alguém mais? Vindo. Alguma mais? Alguém mais? Vai escutar a historinha? Presta atenção agora. Quem aqui tem bastante amigos? Tem bastante amigos? Tem? Você gosta dos seus amigos? Gosta dos amigos? E de Jesus? Você gosta de Jesus? É seu amigo, Jesus? É? Então, ó, olha lá pro telão. O tio Fer vai soltar lá um desenhinho para vocês verem como que Jesus gostava das criancinhas, tá? Aonde vocês vão com tanta pressa? Viemos ver Jesus! Queremos falar com ele, né? Sabe o que é? Hoje o mestre precisa descansar. Por isso, voltem para suas casas e vão com cuidado. Mas... Por que impedem as criancinhas? Deixai que elas venham até mim, pois a elas pertence o reino dos céus.
como que Jesus gostava das criancinhas, como que ele gosta das crianças e como nós devemos amar os nossos amiguinhos, né? Vamos pedir para que o Senhor Jesus nos ajude a gente amar cada dia mais os nossos amiguinhos. Fecha os olhinhos para a gente orar então agora. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado os amigos legais. Que o Senhor nos ajude a amá-los cada dia mais, assim como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, amém. Agora pode ir quietinho lá com a mamãe tá falando. Dois recadinhos importantes para nós. O Departamental de Terceira Idade convida a todos os irmãos para fazer uma caminhada. Eles também da primeira e segunda idade também são convidados, certo? O irmão Marcelo está convidando a todos para que amanhã às 8 horas, ali no Buracão, no portão de cima, o principal, que nós possamos estar todos juntos para fazer uma caminhada. O segundo recado é que os irmãos, eu creio que nem todos notaram que nós estamos com um piano novo na igreja. Significa alguma coisa esse sorriso? Todo mundo notou, né? Talvez algum departamento fica indagando, mas o caixa da igreja, passamos por uma reforma e diz que não tem dinheiro, como é que está com o piano novo? Então queremos somente notificar a igreja que esse piano novo é uma doação do nosso irmão aqui da igreja que doou esse piano, que Deus sabe quem é e também possa abençoar essa pessoa que tão com o coração nos doou um piano de cauda à nossa igreja, que nós possamos louvar melhor o nosso bom Deus. E nesse momento convidamos o Fábio para que ele possa também louvar o nosso Deus através de sua voz, trazendo uma mensagem a cada um de nós. Deus chorou lá no Éden por seus filhos. Deus chorou por achá-los tão estranhos. Deus chorou nesse pranto tão sentido, adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido a contemplar Jesus, sua eleita glória terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo do Egito. Deus chorou por escravos e seus gritos. Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar, viu o filho do seu pai se afastar.
Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela pobre humanidade, Deus chorou pelo império da maldade, Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando as forças lá do céu se fez notar. Deus sorriu, Deus sorriu quando um filho pecador pediu perdão, confessando o seu pecado em oração. Deus sorriu, Deus sorriu, Deus sorriu quando o ódio deu fim no lugar da paz, quando viu o evangelho se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão, viu milhares abraçando a salvação. E no dia que você o aceitou, Deus chorou e sorriu. Nossos dízimos da nossa oferta será passado no telão. Os irmãos podem recolher as ofertas, os dízimos. Tudo que tem
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para te agradecer neste momento pelos dízimos, pelas ofertas. Que eles sejam, Senhor Deus, direcionados pela causa do Senhor, para que mais e mais almas se acheguem, Senhor Deus, a Ti. Em nome de Jesus, agradecemos aos doadores e que o Espírito Santo de Deus esteja tocando na vida daqueles que precisa, Senhor Deus, fazer um concerto contigo. E é em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Bom dia. Um feliz sábado a todos, especialmente as visitas que estão conosco aqui hoje. Que Deus seja louvado e glorificado com a presença de cada um dos seus filhos nesta manhã. Quantos casais casados temos aqui que estão juntos? Casais casados, levanta a mão. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Casais casados. Abraça a esposa, dê um beijo e diga para ela: meu bem, feliz sábado para você. E os demais, faça a mesma coisa, se coloque em pé. O vizinho que está ao lado, que está na frente, por favor, todo mundo se cumprimentando. Sábado é um sábado de alegria, um sábado voltado para a família. Não só este sábado, todos os sábados são voltados para a família. Não tem coisa mais importante na vida da igreja do que a vida familiar. E aqui da plataforma estão todos cumprimentados. Eu perguntei quantos conhecem aqui a irmã Cícera Pereira da Silva. Ela está aqui? A irmã Cícera Pereira da Silva está aqui? Ela parece que não veio hoje, porque ela está fazendo aniversário hoje. No dia 23, o irmão Misael Mandarino também está de aniversário. Então, a igreja certamente dá os parabéns para estes dois queridos irmãos que estão, não sei se completando mais um ano de vida ou estão tirando deles um ano de vida. Mas seja como for, que Deus abençoe os dois e as suas famílias também. E parabéns aqui pelo piano. Piano de cauda é outra coisa, né? Gente, a igreja já é chique. Ficou mais chique ainda, né? Parabéns por isso. Eu fiquei sabendo que foi uma doação, né? Eu não sei quem fez a doação, mas certamente Deus tem dado recursos para esse irmão para fazer essa doação. Se foi mais de um, que Deus abençoe aqueles que fizeram então esta doação tão preciosa, porque Deus realmente merece o melhor. E piano de cauda é melhor do que um piano que não tem cauda, né? Que Deus seja louvado com esse piano até Jesus voltar, nunca mais seja trocado, para Jesus voltar logo. Muito bem. Sejam bem-vindos todos. Vamos abrir a Bíblia então no livro de João. Na verdade eu não tenho muito tempo, só tenho me falado para terminar aí 20 para 11, tenho 20 minutos. E eu tive mais tempo no primeiro culto que no segundo. Eu pensei que no segundo eu seria mais agraciado com mais tempo. Mas eu vou fazer de tudo então para ver se eu consigo terminar em 20 minutos uma mensagem de 40 minutos. No primeiro horário eu tive quase que os 40 minutos. E mesmo assim eu avancei 5 minutos a mais. Mais uma história bem conhecida de todos nós. Desde que sou adventista já há mais de 50 anos. Eu quero dizer para vocês que eu já ouvi muitas mensagens sobre este patriarca chamado Jó. Eu não sei quantas mensagens vocês já ouviram de Jó, mas eu já perdi a conta de quantas eu já ouvi. E sempre a gente aprende alguma coisa na vida desse homem. É uma vida muito emocionante, é uma história aparentemente trágica, porque houve muitas perdas. E nós seres humanos
mesmo cristãos, temos uma certa dificuldade para lidar com perdas. A minha esposa, semana passada, perdeu o seu pai. Ela amava o pai dela, tinha um relacionamento muito bom com o pai, mas o pai já estava acamado há 20 anos de uma doença chamada esclerose múltipla. E eu estou passando por uma situação difícil na minha própria casa. A minha esposa, ela está com uma doença já mais ou menos também uns 15, 20 anos, chamada fibromialgia. E essa doença tem baqueado bastante a saúde dela. A fibromialgia é uma doença que causa muita dor. Eu não sei se alguém aqui tem essa enfermidade. Não sei se alguém conhece. Mas é uma enfermidade até moderna. Vocês têm? Causa muita dor. Diz que o corpo tem 18 pontos, que são chamados os pontos da dor. E os terapeutas que estão cuidando dela trabalham exatamente nesses pontos. Quantas vezes eu vejo a minha esposa de madrugada acordando chorando porque não suporta a dor. E nós temos uma certa dificuldade para lidar com esses problemas, porque nós temos uma cultura, fomos criados desta forma, os nossos pais às vezes passam informações um pouco equivocadas, né, sobre Deus. Às vezes nós achamos de que Deus é obrigado a cuidar tão bem da gente e nos privar das enfermidades, nos privar das perdas, e na verdade Deus deixa que a história continue, para que o inimigo possa se revelar e nós possamos saber quem é o nosso inimigo. Mas pode ter certeza de que Deus não é o causador das dores, Deus não é o causador das enfermidades, ao contrário, Deus é um Deus misericordioso. Pode ter certeza que mesmo na dor, mesmo na enfermidade, mesmo na perda, Deus está com a gente. Amém? Que Deus seja glorificado por isso. E apesar de tanta dor, tanta separação, eu quero dizer para vocês que eu acredito de que não há ninguém aqui nesta igreja que tenha perdido tanto na vida como o João perdeu. E eu quero ressaltar aqui algumas coisinhas nesse tempinho que nós temos, nessa experiência tão singular, que é uma experiência só de Jó, é só dele. É só dele. O livro de Jó, ele tem quantos capítulos? 42 capítulos. Estes 42 capítulos, do capítulo 3 até o capítulo 42, são poemas, só para você ter mais ou menos uma ideia do livro de Jó. São poemas. E os primeiros 2 capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, é prosa, ou história. A igreja adventista, ela faz doutrina sobre a história, não sobre poesias, parábolas ou ilustrações, mas sim sobre a história. Então os capítulos mais importantes, na verdade, na vida de Jó, são os seus primeiros 2 capítulos. E Moisés descreve muito bem, até apresentando alguns detalhes sobre a vida de Jó. Bem simples a apresentação que Moisés faz. Capítulo 1, versículo 1, começando aqui a leitura do texto, diz aqui a Bíblia o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Diz a Bíblia que este homem, ele era um homem íntegro, reto, que mais? Temente a Deus, e se desviava do mal. É uma apresentação simples, porém muito importante, porque quando Deus escreve através dos seus profetas todas as palavras, as frases, as suas orações,
conteúdo gramatical, eles têm um objetivo. E você e eu me pergunto o seguinte: por que Deus coloca aqui, através do profeta, a integridade e não a retidão em primeiro lugar? Por que a integridade primeiro? Aliás, nessa história aqui, ou nesta descrição, Moisés disse de que Jó, ele era um homem muito importante. Uma, pelas suas riquezas, era um homem muito rico, possuía muitos bens. Ele também tinha uma grande família. Antigamente, ter uma família com muitos filhos era considerado uma das maiores bênçãos de Deus. E quando os filhos eram só homens, a bênção, segundo a cultura da época, a bênção era muito maior. Quanto menos mulheres nascessem, era melhor para a família. Mas Jó, ele foi agraciado dos dois lados. Ele teve 10 filhos, e desses 10 filhos, 7 eram homens e 3 eram moças. Uma família bonita, uma grande família. Eu estou vendo pessoas aqui que têm cabelos brancos, e sempre dá a impressão de que quem tem cabelo branco, ele tem mais idade. Mas nem sempre isso é assim. Tem pessoas que não têm cabelo, e dá a impressão de que quem não tem cabelo são os que têm mais idade, mas nem sempre também é assim. Eu estou vendo aqui alguém que não tem muito cabelo, mas ele é um jovem, bonito e simpático, né? Mas quem está aqui com a idade de 70 anos mais ou menos? Alguém está com 70 anos aqui, ou mais de 70? Quantos anos o senhor tem, irmão? Quantos anos? 70 anos. Quantos filhos o senhor teve? Quanto? Não entendi. 7 filhos. Só na sua época mesmo. Porque hoje eu duvido, quem casou há 10 anos atrás, tem aí 5 filhos, 6 filhos. Duvido. Eu estou casado há 33 anos. Eu olhei para ele e ele disse: não, eu não sei. Não sabe mesmo. 33 anos. E eu só tenho um casal de filhos. Pastor Lula, quantos? Pastor, alegria de ver o Senhor. Eu sempre quis fazer isso publicamente. Pastor Lula foi um grande amigo, ele é ainda uma inspiração, né? Trabalhamos junto lá em Rondônia. Quantos filhos tem, pastor? 2 filhos. Igual, 2 filhos, né? 2 filhos. Mas falando de 70 anos atrás, eu não conheço pessoalmente, eu vi na verdade numa reportagem na televisão da Rede Record, foi entrevistada uma senhora que teve 23 filhos com o mesmo marido. 23 filhos. E nessa igreja tem alguém que tem 10 filhos? Tem? Tem alguém que tem 10 filhos? Me estão dizendo que tem alguém que tem 10 filhos. Essa pessoa já deve estar com mais de 70 anos. De repente não. Mas quem está aí com 80 anos, o número de filhos era muito maior. E naquele tempo, como era gostoso ter uma família grande. Era bonito ter uma família grande. Antigamente, parece que as coisas eram mais difíceis e as pessoas tinham um número maior de filhos. Hoje, parece que a vida é mais fácil, tudo é mais fácil, e a gente só consegue ter 2 filhos. E tem alguns que dizem: não, eu só vou ter um já está bom. Preciso ter 2. Para a saúde emocional da criança realmente não é bom. Pelo menos 2 já é bem melhor. É bem melhor. E Jó era um homem que tinha 10 filhos. Que família bonita. Tinha um bom trabalho, né? Moisés apresenta aqui a profissão de Jó. Jó, ele era um fazendeiro, né? Era uma pessoa, não era qualquer um. A Bíblia diz que era o homem mais rico do Oriente naquela época. Sabe, Jó, ele foi envolvido em uma trama, numa guerra sinistra, na verdade, onde Jó não tinha nada a ver com a história. Jó, ele estava tranquilo na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus servos,
E de repente Jó, sem motivo nenhum, porque o próprio Deus disse isso, que não havia motivo nenhum para Jó ter passado por aquilo que passou. Sabe, eu conheço a minha esposa muito bem. Quando eu casei com ela, a minha esposa não estava doente. Era uma pessoa que tinha uma saúde, eu diria que quase perfeita. E com o passar dos anos, ela adquiriu algumas enfermidades. Há 2 semanas atrás recebeu a notícia que ela está com diabetes. E eu olho para ela e eu me faço a seguinte pergunta. A minha esposa, ela é uma pessoa muito dedicada, sempre foi muito dedicada aos filhos, foi professora durante muitos anos, voltada para a família, voltada para a educação cristã. Ela dá um valor tremendo à educação cristã. E eu quero dizer para você que quem fez o papel de sacerdote na minha casa não fui eu, foi ela. E os filhos que eu tenho hoje, eu os tenho aonde eles estão, graças ao trabalho dela. E eu fico me perguntando por que ela hoje, já com 55 anos de idade, tem que passar por uma situação dessas, por várias enfermidades, se tornou hipertensa, já fez várias cirurgias. E eu me pergunto por que Deus permite que isso aconteça com seus filhos, com a sua igreja. E quando a gente estuda aqui a história de Jó, cada um tem um perfil diferente, cada um tem um contexto de vida diferente, então vai entender a vida de Jó de maneira diferente. E eu espero de que a maneira como eu vou apresentá-lo aqui, de alguma maneira, de alguma forma, possa ajudar você, se você estiver passando por alguma dificuldade, por algum problema, ou alguma perda, seja de coisas materiais, ou seja, perda de pessoas. Mas eu quero ler para vocês aqui o versículo do capítulo 2, do versículo 6. Capítulo 2, versículo 6, que é onde está o foco de todos os nossos problemas. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás. Como termina o texto? E veio também Satanás perante o Senhor, e Satanás veio entre, como diz a Bíblia de vocês? Na minha Bíblia diz entre eles. Houve um concílio no céu. Deus, Ele chama todos os seus anjos para uma reunião. Onde que foi feita essa reunião? Onde foi feita essa reunião? No céu. Vamos ler de novo o verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Foi no céu? Foi no céu ou não foi? Não pode ser no céu. Porque quando Satanás foi expulso do céu, muito tempo antes, ele foi expulso para nunca mais voltar. E aqui foi feito um concílio entre os anjos de Deus, mas é um concílio entre eles. E Satanás, ele se esconde entre os anjos, para ele não ser visto, para ele não ser identificado por Jesus. Uma coisa que eu aprendo na história de Jó é que não importa o que acontece na vida da gente, não importa qual seja a sua situação, Deus sempre tem o controle de tudo. Deus tudo vê. Deus é onisciente. Tudo Ele sabe. Nada podemos esconder de Deus. Quando eu pastoreei a igreja da Vila Brasil, alguns anos atrás, veio uma senhora que havia traído o seu marido. Mas já haviam se passado 5 anos, mas esta irmã, ela não conseguia dormir em paz, e passou durante 5 anos guardando isso e não contou para ninguém, até que um dia me chamou e contou para mim.
E eu perguntei para ela: alguém mais sabe? Não, ninguém sabe. Você se engana. Quem que sabe? Deus sabe. E a Bíblia diz que Deus, Ele não se deixa escarnecer. Deus, Ele não se deixa envergonhar. Não importa qual seja a minha situação com Deus, não importa qual seja a minha relação com Deus. Se a minha relação não estiver bem, se eu não estiver em comunhão com Deus, se eu estiver escondendo alguma coisa de Deus, pode ter certeza, pode passar 10 anos, pode passar 15 anos, pode passar 20 anos, uma hora, mais cedo ou mais tarde, Deus vai trazer a luz. Deus não precisa de nenhum de nós para nos mostrar o pecado. Deus mesmo traz a luz. A Bíblia diz ali que nesse concílio Satanás, ele veio entre os anjos, escondido, não querendo aparecer, porque ele queria fazer parte do concílio. Ele queria saber qual seria a conversa, qual seria a reunião que o Filho de Deus, Jesus Cristo, teria com seus anjos. Sabe, às vezes eu me pergunto por que uma família passa por situações tão difíceis, por que a igreja passa por situações tão complicadas, tão difíceis. Parece que dá a impressão de que Satanás ele tem domínio da situação. Mas está claro aqui na Bíblia, disse que Satanás veio entre eles. Eu quando era adolescente, pré-adolescente, 14 anos, 15 anos de idade, tínhamos um grupo de amigos lá onde nós moramos em Santiago do Chile. E quando a gente queria comer uma comida especial, comer um bolo, alguma coisa que não tinha em casa, a gente tentava descobrir ali aonde que tinha algum casamento. E como tem casamento de classe média baixa, não tem muito controle das pessoas que vão. Casamento já de classe mais alta, eles controlam tudo, né? Querem receber lá o convitinho. Não, casamento mais assim no nível da gente é diferente. Então a gente entrava naqueles casamentos, a gente bebia, a gente comia, e depois que estava empanturrado de comida, a gente ia para casa. Como que chamava esse pessoal que entra sem ser convidado? Penetra. Exatamente, penetra. Vocês já foram penetra, já entraram numa festa sem ser convidados? Já entrou muitas vezes? Sério? Pensei que era o único, até que eu fico mais confortável assim. Gente, Satanás é um penetra, é isso que ele é. Ele entra na casa da gente sem ser convidado. E o estrago que ele faz é tremendo. Tremendo o estrago que ele faz. Pelo menos a gente penetra numa festa, come um salgadinho, como é que o estrago não é tão grande? Mas Satanás faz um estrago tremendo quando entra na casa da gente. E ele não precisa ser convidado. E a porta pode estar trancada, ele entra do mesmo jeito. Você não precisa convidado. Gente, ele fez isso nesse concílio. Num concílio onde Deus estava no controle. Mas como Deus tudo sabe, como Ele é onisciente, Ele sentiu a presença do inimigo. Ele sentiu a presença de um anjo que Ele havia criado, que Ele havia formado. E chamou ele. E fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? De onde que tu vens? O que você está fazendo aqui? Você não foi convidado para essa festa? Isso aqui é uma reunião só nossa. De onde que tu vens? Deus tudo sabe. Deus tudo conhece. E Satanás deu uma resposta interessante. Ele não foi direto ao ponto. Ele não respondeu o que ele deveria ter respondido. Ele foi pela periferia. Qual foi a resposta de Satanás? Quando Jesus perguntou para ele de onde que tu vens, o que ele respondeu? De rodear a terra e passear por ele. Mas especificamente, aonde que ele estava? Aonde? Ele estava na casa de Jó. Mas a Bíblia não disse que estava na casa de Jó. Mas ele estava na casa de Jó. Gente, Satanás, ele está na minha casa e na sua casa, todos os dias, 24 horas por dia. É verdade ou não é? Como que é seu nome? Luciano. Você é um missionário, eu vi ali, parece, um missionário aqui dentro. Você é pastor? Sabe o que é complicado e é difícil?
O que é difícil é a gente ter a percepção para saber que a sua presença está ali. É isso que é difícil. Sabe quando o marido ele começa a ofender a esposa e maltratar a esposa? Quando o marido é agressivo? Quando o marido agride com palavras? Quando o marido ele agride os filhos, maltrata os filhos, machuca os filhos, espanca os filhos, quem está presente naquela casa? É Satanás. E às vezes nós não temos a percepção de descobrir que através dos nossos atos negativos, ruins, Satanás está presente ali. E às vezes nós achamos que tudo isso é normal, que isso faz parte do pecado. Não faz não. Não faz não. Porque se a gente pegar o livro de Tiago, nós vamos ler isso no final. Pegamos aí Efésios capítulo 4, verso 27. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, não necessariamente ele precisa estar na minha casa 24 horas por dia. E então Satanás disse de rodear a terra e passear por ela. E aí então Deus faz menção ao seu filho, referindo-se àquilo que Moisés havia escrito logo no início, quando faz essa apresentação do seu patriarca, de Jó. E então Deus disse no versículo 8: você já viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem, o quê? Íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Veja que aqui, se a gente pegar o início do capítulo, a gente vai descobrir que Deus, o autor aqui, o Moisés, está apresentando primeiro o caráter de Moisés. Qual é o caráter de Moisés aqui? É a sua integridade e a sua retidão. E depois apresenta a sua igreja, a igreja de Jó. Embora não diga qual é a igreja, mas indiretamente está dizendo qual é a sua igreja. Qual é a igreja de Jó? A igreja de Deus é aquela que teme a Deus e faz o que mais? E se desvia do mal. Esta é a igreja de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 12. Aliás, podemos ler aqui o verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus por nada? Ou de balde, como dizem algumas Bíblias. Qual era a situação, o status social de Jó? Qual era o status social de Jó? Ele era um homem muito rico. Muito rico. E a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Sabe que tem muita gente rica que tem dinheiro, tem posse, tem bens, mas são tementes a Deus, se desviam do mal, são íntegros e são retos. E Jó era um deles. A riqueza não é pecado. Nada de errado com isso. Ao contrário, são bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são tão grandes que quando Satanás ele veio na casa de Jó, voltou pela segunda vez na casa de Jó, já com a autorização de Deus, Deus disse: você pode fazer o que você quiser, você pode tirar dele tudo o que você quiser, mas uma coisa você não vai fazer. Não vai fazer por quê? Porque quem manda aqui sou eu que tenho controle da vida dos meus filhos, e você vai até onde eu lhe autorizar. Então Deus autorizou Satanás para que Jó perdesse o quê? Perdesse tudo o que ele tinha, todos os seus bens, inclusive os seus filhos. Perder o emprego é uma coisa, perder um carro é uma coisa, perder as coisas materiais
é uma coisa. Agora, perder os filhos é uma coisa bem diferente. E eu não perdi os filhos. Eu estou falando aqui teoricamente, mas eu já vi famílias que perderam seus filhos. Acidente, drogas, perderam seus filhos para a igreja. Houve uma perda que trouxe dor. Alguém aqui já perdeu um filho? Alguém aqui já perdeu um filho? Deve ser doido perder um filho. Não passa pela mente eu tenho que perder um dos meus filhos porque vai contra a minha natureza. Porque o certo é quem morrer primeiro. Eu morrer primeiro, não meus filhos. Ele tem que me enterrar. Mas nem sempre na vida acontecem as coisas como a gente quer. E não quero dizer com isso que se acontecer diferente, Deus é culpado por isso. Não, não é culpado. Deus não é culpado pela dor. Deus não é culpado pelas doenças. Isso aí é tudo fruto do pecado. A Bíblia diz de que, e o Espírito Profecia também fala muito bem disso, de que se Jó, ele se mantivesse fiel ao seu Deus, mesmo ele perdendo tudo que ele perdeu, ainda assim, ao ser fiel, Deus daria para ele tudo de volta, em dobro. Mas vejam que esta bênção em dobro seria resultado da sua obediência, da sua fidelidade, da sua integridade, do temor, do respeito ao seu Deus. E quando Jó passou pela situação que passou e perdeu tudo, inclusive seus 10 filhos, quando Cristo voltar e Jó retornar à vida, os anjos de Deus vão entregar para Jó quantos filhos? Quantos? 20 filhos. Porque Deus prometeu que daria tudo em dobro. 20 filhos. Os 10 que morreram e mais 10 que ganhou depois das provações que ele viveu. 20 filhos. Que prova maior do que essa? De que mesmo na dor, mesmo na enfermidade, Deus continua nos abençoando. Deus continua nos guardando e nos protegendo. Agora, há um motivo, há um objetivo. Deus quer conseguir alguma coisa. Eu falo muito isso para minha esposa, porque ela às vezes pergunta para mim, amor, por que isso tem que acontecer comigo? Não é com você. Isso acontece com todo mundo, de diferentes maneiras, mas acontece. Às vezes Deus usa até enfermidade para eu poder ficar perto dele. Pode ou não pode? Pode, ele pode usar a enfermidade para eu estar sempre perto dele. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Em outras palavras, não toques a sua vida. Sabe, irmãos, eu gosto muito daquele texto que diz assim, de que Deus nunca vai nos levar a uma provação tão forte, tão impotente, onde Ele não vai dar para mim o que? O livramento. Então, se você está passando por um momento difícil, não importa qual ele seja, faça como Jó, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, lançou-se em terra, e o que ele fez? Adorou. E mais ainda ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Isto que Deus quer que nós aprendamos, que sejamos tão dependentes de Deus, que mesmo no momento de dificuldade, não só nos de bonança, de tranquilidade, de paz, mas que no momento da dificuldade, das provações, das enfermidades, das doenças,
você possa sentir que Deus nunca vai colocar você em uma situação tão extrema, tão extrema, tão extrema, de que você vai cair em pecado. Deus não quer isso de você. Deus permite isso porque Ele sabe até onde você pode chegar. Porque Deus é onisciente. Não importa a aprovação que Deus colocar para a senhora, Deus sabe até onde a irmã pode chegar. Ele sabe disso. E Ele espera ser vitorioso em você. Ele quer usar você como uma vitória dele, assim como Ele fez com Jó. E eu queria que Deus fizesse isso com a nossa igreja. É isso que Deus quer. Deus quer fazer de você uma vitória, um troféu dele, aonde, sabe, Deus, irmã, Deus, Ele confia na gente. Ele confia na gente. Ele confia na gente a tal ponto que Ele autoriza o inimigo a fazer o que Ele quiser contigo. E Ele confia que ao você ser testada, você será vitoriosa. Ele confia nisso. A minha pergunta é: você confia nele? Você confia nele? Porque Deus confia na gente. Ou vocês acham que Deus não confia na gente? Confia. Ele tem fé na gente. O problema é que nós perdemos a paciência. E isto Jó não perdeu. Nós perdemos a paciência e nós queremos sair de uma situação difícil, de uma situação de dor, queremos sair de uma situação de perda, de uma situação difícil, por nossa própria conta, a nossa própria maneira, usando nossos próprios métodos, usando de repente a nossa inteligência. E nos esquecemos de que Deus, além de permitir que o inimigo coloque as provações, nos esquecemos de que junto com a provação, Deus também traz o que? A libertação. Vem junto, acompanha junto. Mas eu tenho dificuldade para esperar isso. Satanás voltou para a casa de Jó, e Jó perdeu tudo que tinha, inclusive os filhos, perdeu a esposa, perdeu tudo, ficou sem nada, só com a vida dele. Mas eu quero dizer para você que Satanás, ele nunca fica quieto, ele nunca fica satisfeito. Ele quer que você, quando ele entra na sua casa, junto com você, entre eles, ele quer fazer com que você se perca, seus filhos se percam, ele quer tirar tudo de você, inclusive, ele quer tirar de você o que mais? A vida. Ele quer tirar de você a vida. Porque era isso que Satanás queria. Ele queria destruir a vida desse servo, desse patriarca, queria destruir a vida totalmente. Não só perder os bens, sabe? Aqui que surge aquela ideia da integridade, aquela força espiritual que ele tinha. A retidão é fruto da integridade. A vida cristã é uma coisa que vem de dentro para fora. Retidão tem a ver com normas, retidão tem a ver com obediência, integridade tem a ver com relacionamento. O Ricardo, ele saiu e não está mais aqui, mas ele fez aqui, ele mostrou um gráfico aqui sobre a escola sabatina. Quase 600 membros. Desses 600 membros, quanto estudam a lição? Não, 100. Tinha 100 ali, 100, cento e pouquinho. E ele ia falar alguma coisa, ele mencionou a palavra céu, mas depois ele parou, ele voltou e não quis mais tocar no assunto para não deixar ninguém constrangido. Gente, integridade é relacionamento. E como se faz relacionamento? Relacionamento se faz a partir das primeiras horas da manhã. É assim que começa. E relacionamento é o dia inteiro. Sabe, quando se fala sobre a família de Jó, Jó era um pai muito dedicado com a sua família, voltado para a família. Ele amava a sua família, a tal ponto que quando seus filhos saíam para festas, para o cinema, para qualquer lugar, sabe o que Jó fazia? De madrugada, não vou ler porque a Bíblia fala disso, vocês sabem dessa história. O que Jó fazia? Por enquanto eles estavam nas festas, com os colegas, com os amigos, o pai dele estava em casa, de madrugada, fazendo sacrifícios. Ele fazia 10 sacrifícios, um sacrifício por cada filho.
um sacrifício por cada filho. Irmãos, quando eu olho para a cruz, eu vejo 4 coisas importantes ali na cruz. Uma das coisas que eu vejo ali na cruz, irmã, é sacrifício. Mas antes do sacrifício eu vejo doação, onde está implícito o sacrifício. Não há doação sem sacrifício. Cristo se doou, Cristo se sacrificou, Cristo se envolvia com as pessoas, se envolvia com a necessidade das pessoas. E por último, compromisso. E isso eu vejo na história de Jó. Jó era um homem que se doava, se envolvia com sua família, preocupado em salvar os seus filhos. Nós vivemos numa época onde nós precisamos voltar mais para a família. Lamentavelmente, a família no século 21 está se desintegrando. Isso não só lá fora, na igreja também. E eu nem percebi, mas o tempo acabou. Você me dá uns 5 minutos? Pode ser 5 minutos? Eu peço perdão para vocês, para eu poder agora então concluir. Veio agora uma segunda experiência. Houve também um concílio lá nos céus. E Satanás, como sempre faz, sem ser convidado, ele veio entre eles de novo. Porque, como disse anteriormente, ele não fica quieto, não fica satisfeito. Mas tentando resumir a história aqui, vejam o versículo 3. O Senhor disse a Satanás: observastes o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que, na minha Bíblia diz, ainda, ou seja, apesar de tudo que ele perdeu, irmão, ainda ele continuava sendo o quê? Continuava sendo fiel a Deus. Perdeu tudo que ele tinha, e na perda, em vez dele amaldiçoar a Deus como a esposa fez e o motivou a fazer, o que ele fez? Diz a Bíblia que o adorou a Deus. Ainda retém a sua integridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem motivo. Irmãos, com motivo ou sem motivo, não importa. Deus está sempre com a gente, sempre conosco, não importa se tem motivo ou não. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos seus ossos e na sua carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém poupa-lhe a vida. E vocês já conhecem toda a história. Satanás veio pela terceira vez, entrou na casa dele e mandou uma enfermidade, que nós não sabemos que enfermidade era essa aí, mas o Espírito Profecia disse que o maior problema dessa enfermidade era a dor que Jó ele não conseguia suportar. Os amigos foram lá para consolá-lo, ele o consolavam, mas ele sentia dor, muita dor. E eu agora estou com dor de cabeça. É ruim lidar com a dor. Você não quer ter dor de nenhum tipo. A dor é uma coisa que o ser humano não consegue suportar. Tira a alegria da gente, a alegria de viver. Imagina quando são doenças graves. Eu quero terminar com o livro de Tiago. Vamos lá para o livro de Tiago, ou Efésios, qualquer dos dois, deixar primeiro. Vamos ver aqui Efésios, já que está aqui. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não dei lugar a... Não dei lugar a quem? Não dei lugar ao diabo. Tiago capítulo 4 também, versículo 4:7. 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá. Irmãos, eu acredito que aqui está o sucesso da nossa vida espiritual. Aqui que está o sucesso do cristianismo.
Uma criança, quando está aprendendo a caminhar, sempre está segurando da mão do pai para não cair. Sujeito a mão do seu pai e da sua mãe. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é paciência. Ir até o final da provação. E Deus vai me dar lá a liberdade. Que mais? Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. 9. Senti as vossas misérias. 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Que Deus abençoe a todos. Amém. Para concluir a mensagem de hoje, nós vamos cantar todos juntos o hino de 298. Amado e eterno Deus e Pai nosso que estás nos céus, querido Pai, que o Espírito Santo nos ajude para que nada nos separe do amor de Jesus. Em teu nome te rogamos. Amém.